Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 114. O vetor posição de uma partícula que se move no plano xy é o vetor r igual a 2t vezes i, mais 2 seno de π sobre 4 radianos por segundo vezes t vezes j, em que o vetor r está em metros e t em segundos. Letra A. Calcule o valor das componentes x e y da posição da partícula para t igual a 0, 1,0, 2,0, 3,0 e 4,0 segundos. E plote a trajetória da partícula no plano XY no intervalo 0 menor ou igual a t menor ou igual a 4,0. As componentes do vetor posição são funções da variável t. O x de t vai ser 2 vezes t, e o y de t vai ser 2 seno de π sobre 4 vezes t. Como na componente y aparece a função seno, vamos precisar dos valores dos senos de alguns ângulos notáveis que são mostrados no gráfico da figura. Como os dados fornecidos no problema têm dois algarismos significativos, esta será a precisão das medidas finais. A posição da partícula em t igual a 0 é, o x de 0 vai ser 2 vezes 0, que é igual a 0. O y de 0 vai ser 2 seno de π sobre 4 vezes 0, que dá 2 seno de 0. Seno de 0 é 0. Então, dá 2 vezes 0, que é igual a 0. A posição da partícula em t igual a 1,0 segundos é, o x de 1,0 é 2 vezes 1,0, que dá 2,0 metros. O y de 1,0 é igual a 2 vezes o seno de π sobre 4 vezes 1, que é igual a 2 seno de π sobre 4. Então, dá 2 vezes o seno de π sobre 4 é 0,707. Então, dá 1,414, escrevendo com dois algarismos, 1,4 metros. Em t igual a 2,0 segundos, o x de 2,0 é 2 vezes 2,0, que dá 4,0 metros. O y de 2,0 vai ser 2 vezes o seno de π sobre 4 vezes 2, que dá 2 vezes o seno de π sobre 2, que dá 2 vezes 1, que é igual a 2,0 metros. A posição da partícula em t igual a 3,0 segundos é, o x de 3,0 é 2 vezes 3,0, que é igual a 6,0 metros. O y de 3,0 é 2 vezes o seno de π sobre 4 vezes 3, que dá 2 vezes o seno de 3π sobre 4. Então, dá 2 vezes o seno de 3π sobre 4 é 0,707. Então, multiplicando por 2 dá 1,414, escrevendo com dois algarismos, 1,4 metros. Em t igual a 4,0 segundos, o x de 4,0 é 2 vezes 4,0, que é igual a 8,0 metros. O y de 4,0 é 2 vezes o seno de π sobre 4 vezes 4, que dá 2 vezes o seno de π. O seno de π é 0, então dá 2 vezes 0, que é igual a 0. Podemos traçar uma curva suave unindo os pontos. Letra B. Calcule o valor das componentes da velocidade da partícula para t igual a 1,0, 2,0 e 3,0 segundos. Mostre que a velocidade é tangente à trajetória da partícula e tem o mesmo sentido que o movimento da partícula em todos esses instantes, traçando os vetores velocidade no gráfico da trajetória da partícula plotado no item A. A velocidade é a taxa de variação da posição, ou seja, a derivada temporal da posição. Então, o Vx de t, a componente x da velocidade, vai ser o d de dt de 2t, que é a componente x. Derivando em relação a t dá 2. O Vy de t vai ser o d de dt da expressão que define o y, que é 2 seno de π sobre 4 vezes t. Derivando essa expressão dá 2 vezes. A derivada do seno é o cosseno, então fica o cosseno de π sobre 4 vezes t. E como dentro da expressão do cosseno nós temos outra função, pela regra da cadeia eu tenho que multiplicar pela derivada do que está dentro dos parênteses. A derivada de π sobre 4 vezes t é π sobre 4.
Fazendo as multiplicações aí, dá π sobre 2 cosseno de π sobre 4 vezes t. Como a componente x da velocidade é constante, vamos calcular apenas a componente y da velocidade nos instantes pedidos. Como aparece a função cosseno na componente y da velocidade, vamos precisar dos valores dessa função para alguns ângulos notáveis que podemos ver no gráfico da figura. Em t igual a 1,0 segundos, o Vy de 1,0 vai ser π sobre 2 vezes o cosseno de π sobre 4 vezes 1,0, que dá π sobre 2 vezes o cosseno de π sobre 4. Então, dá 3,14, que é o π sobre 2, vezes o cosseno de π sobre 4, que é 0,707. Fazendo essas multiplicações aí, dá 1,1 metros por segundo. Né? Já estou escrevendo com dois algarismos significativos. Podemos desenhar este vetor no gráfico. Em t igual a 2,0 segundos, o Vy de 2,0 vai ser π sobre 2 vezes o cosseno de π sobre 4 vezes 2,0, que dá π sobre 2 vezes o cosseno de π sobre 2, que dá 3,14, que é o π sobre 2, vezes o cosseno de π sobre 2 é zero, então o resultado é zero. Também podemos desenhar o vetor no gráfico. Em t igual a 3,0 segundos, o V de 3,0 vai ser π sobre 2 vezes o cosseno de π sobre 4 vezes 3,0, que dá π sobre 2 vezes o cosseno de 3π sobre 4. Então, dá 3,14, que é o π sobre 2. O cosseno de 3π sobre 4 é menos 0,707. Fazendo essas contas e escrevendo com dois algarismos, dá menos 1,1 metros por segundo. Desenhando também este vetor no gráfico, vemos que os três pontos têm o vetor velocidade tangente à trajetória. Letra C. Calcule as componentes da aceleração da partícula nos instantes t igual a 1,0, 2,0 e 3,0 segundos. A aceleração é a taxa de variação da velocidade, ou seja, a derivada temporal da velocidade. Derivando as componentes da velocidade, o ax de t, né, a componente x da aceleração, vai ser o d de dt, a derivada da componente x da velocidade, que é 2. A derivada de uma constante é zero. O ay de t vai ser o d de dt da componente y da velocidade, π sobre 2 vezes o cosseno de π sobre 4 vezes t. Derivando essa expressão, dá π sobre 2. A derivada do cosseno é menos seno de π sobre 4 vezes t. E, pela regra da cadeia, eu tenho que multiplicar pela derivada do que está dentro dos parênteses, que é π sobre 4, né? A derivada de π sobre 4 vezes t. Fazendo essa multiplicação aí, dá menos π ao quadrado sobre 8, seno de π sobre 4 vezes t. O valor da componente x da aceleração será nula em todos os instantes. Então, o vetor aceleração será sempre vertical. Como na componente y aparece a função seno, precisaremos novamente dos valores dos senos dos ângulos notáveis dessa função mostrados na figura. Em t igual a 1,0 segundos, o ay de 1,0 vai ser menos π ao quadrado sobre 8, seno de π sobre 4 vezes 1,0, que dá menos π ao quadrado sobre 8, seno de π sobre 4. Então, dá menos 3,14 ao quadrado, que é o π ao quadrado, sobre 8, e o seno de π sobre 4 é 0,707. Elevando o π ao quadrado, dá menos 9,86 vezes 0,707 sobre 8. Fazendo essas multiplicações e divisões, dá menos 0,87 metros por segundo ao quadrado. Já estou escrevendo com dois algarismos significativos. Podemos desenhar este vetor no gráfico. Em t igual a 2,0 segundos, o ay de 2,0 vai ser menos π ao quadrado sobre 8, vezes o seno de π sobre 4 vezes 2,0, que dá menos π ao quadrado sobre 8 vezes o seno de π sobre 2. Então, dá menos 3,14 ao quadrado sobre 8, vezes o seno de π sobre 2, que é 1. Elevando ao quadrado, dá menos 9,86 sobre 8, que dá menos 1,2 metros por segundo ao quadrado.
podemos desenhar este vetor no gráfico. Em t igual a 3,0 segundos, o AY de 3,0 vai ser menos π ao quadrado sobre 8 vezes o seno de π sobre 4 vezes 3,0, que dá menos π ao quadrado sobre 8 vezes o seno de 3π sobre 4. Então, dá menos 3,14 ao quadrado, dividido por 8, e o seno de 3π sobre 4 é 0,707. Então, dá menos 9,86 vezes 0,707 sobre 8, e dá menos 0,87 metros por segundo ao quadrado. Então, os vetores de aceleração são sempre verticais para baixo, como podemos ver na figura.